Eu quero entrar no texto, irmãos. Nós, como já disse aos irmãos, sempre que temos tido a oportunidade de pregar nas Assembleias Gerais, o nosso pastor nos confia o microfone de um culto de ensinamento, nós temos feito a exposição do Sermão da Montanha. E eu estava até comentando com um amigo meu, e um abraço para se ele estiver nos assistindo, que é o irmão Orleans, ali de Santa Luzia, no Maranhão. Ele me mandava um vídeo no Instagram, hoje, que estava tendo lá um encontro de escola bíblica dominical, e quem estava ministrando a palavra do Senhor era o pastor Aziel Gomes, que é o comentarista da revista dos adultos. O pastor Aziel Gomes, como já lhes disse, é pastor ali em Tirirical, na Assembleia de Deus de Tirirical, ali em São Luís do Maranhão. Então, é um maranhense, faz parte da convenção que esse meu amigo também atua. E ele falava lá exatamente sobre o estudo da lição, do Sermão da Montanha, e eu dizia a ele que desde outubro que nós temos exposto esse tema, e que não tínhamos nem sabíamos que seria o tema da lição do segundo trimestre de 2022, aprove Deus fazê-lo assim. Nós louvamos o Senhor por isso. Eu li o texto já, irmãos, eu vou relê-lo, para que os irmãos tenham em mente aquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Mateus 5, 31 ao 37, diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra nessa noite com o tema A Justiça do Cristão, fidelidade no casamento, honestidade nas palavras. Fidelidade no casamento, honestidade nas palavras. E esse tema é muito interessante, porque no tema passado, quando eu ministrei sobre ira, e sobre adultério, na Assembleia Geral que eu tive a oportunidade de pregar, nós estamos vendo os contrapontos que Jesus faz. Jesus inicia o texto dizendo assim, veja o que é que o povo está dizendo. Aí ele discorre. Eu, porém, digo assim. Ele fez isso com a ira, ele fez isso com o adultério e agora está fazendo com o divórcio. Dentro do português, nós chamamos isso de antíntese. É quando você tem algo se contrapondo ao outro. Tá? É como se eu dissesse assim, isso aqui é verde, no entanto, eu tenho uma outra cor azul. Ou seja, são duas coisas que se contrapõem. Tá? Talvez a expressão de cores nem seja o mais adequado, mas vamos lá, cores que se opõem, branco e preto. Então, assim, nitidamente você percebe um contraste. Jesus estava tentando mostrar para o povo que lhe escutava que o ensino que os fariseus faziam era uma coisa, mas o que ele tinha para ensinar aos seus discípulos era algo muito mais poderoso e mais fiel. Porque é importante que a gente entenda aqui que Jesus apresenta essas antíteses e uma sequência natural, após falar de ira, após falar de adultério, é combater o divórcio. Se eu fosse trazer dados aqui atualizados sobre o divórcio, irmãos, hoje, pelos dados, é quase que igual o número de casamento e o número de divórcio na nação brasileira. Eu não tenho os dados mais atualizados, porque o censo possivelmente seja feito esse ano ainda, ou no máximo no próximo ano, mas tudo indica que seja feito esse ano, e vai nos dar uma informação de quanto que nós temos disso, de como está a situação dos divórcios no Brasil. Mas o fato é que se tornou uma coisa extremamente banal. Ninguém pensa mais em adquirir ou contrair um matrimônio pensando nele como algo eterno, como algo permanente, como algo duradouro. Alguém enfrenta o casamento mais pela festa e diz assim, se der certo a gente fica junto, se não der, a gente se deixa. Mas eu quero lhes dizer que
a palavra de Deus não trata sobre isso, não é esse aspecto. O que a palavra de Deus vai nos orientar é um combate ao divórcio. E nós temos a perspectiva bíblica para isso, porque sempre foi a intenção de Deus. E Jesus recorre ao Gênesis para mostrar isso, porque é uma instituição que não foi feita pelo homem. Por isso é que não é o Estado, não é a sociedade, não é as comunidades que vão dizer o que é um casamento e o que é uma família. Porque quem criou a família, quem criou o casamento foi o próprio Deus. Então somente Deus tem autoridade para dizer o que é o casamento. Você tem visto aí grandes coisas sendo banalizadas, e uma delas é a instituição chamada casamento. Eu digo isso com muito temor e tremor, porque é uma instituição, primeira instituição firmada por Deus. E hoje nós já temos falado aí sobre poliamor, o pessoal vem falando aí de trisal, policasal, um homem casado com 2 mulheres, com 3 mulheres, e assim, verdadeiras aberrações para aquilo que Deus projetou. Eu sei, e eu não me escandalizo com isso, porque eu sei que o mundo está indo de mal a pior. E a igreja precisa saber que a tendência não é melhorar, é piorar. Que o que tem conservado ainda a sociedade do jeito que está é a presença da igreja de Cristo. Porque nós somos contra a cultura. Nós é que declaramos e dizemos, não está errado, não está certo, isso contraria a vontade de Deus. É nós que damos o nosso exemplo e dizemos, um casal de verdade vive assim. O marido amando e honrando a esposa amando e honrando o seu marido. Crente vive diferente, crente tem uma postura diferente. É nós que ditamos o padrão para a sociedade viver. Eles podem se basear pelo trisal, pelo casal, pelo poliamor, por isso, por aquilo, mas quando eles olharem, virarem ao redor, ele vai ver um casal de crente que ama Jesus, com seus filhos indo e voltando para a igreja e vivendo para a glória de Jesus. Então, em todo o tempo, eles serão confrontados pela presença dos fiéis da terra. E essa é a esperança que deve encher nosso coração. Veja o desespero de Elias, dizendo, Senhor, todo mundo pecou, todo mundo abandonou, todo mundo, eu não sou melhor do que os nossos pais, Senhor, todo mundo te deixou, Senhor. O que é que Jesus diz para ele? O que é que o Senhor diz para ele, melhor dizendo? Ele disse, não, Elias, você está enganado. Ainda tem 7.000 que não se dobraram os seus joelhos, ainda tem 7.000 que mantêm-se fiel, ainda tem 7.000 que acreditam no casamento, que acreditam na palavra de Deus, que vive para a glória de Deus. Essa perspectiva não pode sair dos nossos corações e na nossa vista. O mundo está errando, nós estamos sendo corretos. O mundo está pecando, nós estamos vivendo para a glória de Deus. O mundo está se desviando da palavra do Senhor, nós estamos vivendo para a glória do nome do Senhor. A igreja precisa ser a diferença aqui nesta terra, louvado seja o nome de Jesus. E aqui, irmãos, nós temos um novo casamento com uma pessoa divorciada, ou com uma pessoa divorciada, equivale, dentro dessa perspectiva que nós vamos tratar aqui, a um adultério. Cristo nos chama a uma fidelidade matrimonial. Eu quero dizer para os irmãos que esse tema, ele é um tema muito complexo e controvertido. E eu sei que mexe com muitas emoções, mexe com muitas situações dentro da igreja de Jesus. E eu não quero aqui trazer mais peso do que isso já traz naturalmente para quem passou por uma situação como essa. A minha expectativa aqui é trazer bálsamo, é trazer esperança e é trazer direcionamento da palavra de Deus para mesmo aqueles que já enfrentaram uma situação como essa. Eu não estou aqui para lhe condenar, eu estou para lhe ensinar o que a palavra de Deus diz. E eu tenho dito aqui toda vez que tenho a oportunidade de pegar esse microfone, a palavra de Deus é direção para os seus filhos. Nós precisamos crer que aquilo que Deus orienta, que aquilo que Deus diz não, que aquilo que Deus aprova, é porque é o melhor para as nossas vidas. E eu sei também, irmãos, que talvez não tenha infelicidade maior do que você viver dentro de um casamento infeliz. E pior, não há tragédia maior do que nós vermos desmoronar em amargura, discórdia e ressentimento aquilo que Deus projetou para ser amparo, para ser projetado para ser cheio de amor e de satisfação. São situações que acontecem. E a minha orientação aqui não é fazer uma pregação para um encontro de casais, obviamente que nós não estamos aqui num encontro de casais, mas a minha orientação aqui é que nós entendamos que a palavra de Deus nos orienta para buscarmos viver uma vida para a glória de Deus, inclusive desfrutando das bênçãos do casamento.
Foi Deus que olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que fez uma alta percepção da sua realidade. Não foi ele que disse: Jesus, arranja uma mulher para mim, Deus arranja uma mulher para mim que eu estou sozinho. Não, Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então foi Deus, é projeto de Deus. E aí, é nesse aspecto que eu e você, dentro do nosso casamento, nós temos que lutar para vivermos uma vida em paz e feliz. Ah, irmão, mas é porque você não sabe. Ah, meu amigo, passa uma semana lá em casa que você vai ver o que é tribulação. Aí eu digo para você, irmãos, você ainda tem joelho? Tenho. Vamos orar. Digo: Senhor, cuida da minha esposa. Ela é difícil e eu sou também. E a esposa: Senhor, cuida do meu marido. Ele é difícil, mas eu também sou. E o Senhor vai dando graça, vai dando vitória. Ah, meu irmão, mas eu não sinto mais nada por ela. Aí você disse: Jesus, um dia eu já disse para essa mulher que eu amava. Um dia essa mulher me fez muito feliz. Senhor, acende essa chama de novo. Senhor, faz brotar vida onde não tem. Porque a palavra do Senhor diz que aonde tem esperança ali, Deus faz brotar, faz ressurgir, faz ressuscitar, para a glória de Deus. Então nós precisamos crer que Jesus pode reacender essa união, porque é projeto dele. E casamento, irmão, ele não foi projetado para viver só os dois. É projetado a três, precisa do Espírito Santo, ajudando, cuidando, colando e auxiliando nesse processo. É por isso que eu digo, para os jovens que ainda são solteiros: você que casou, acabou. Agradeça a Jesus, ame a sua esposa, ame seu marido, e Deus lhe abençoe. É para a glória de Deus. Você que não casou, aí você diz: Jesus, ainda tu não me botou ainda não, né? Então eu vou escolher bem direitinho, Jesus. Ô Senhor, mas eu vou orar por isso, Pai, para o Senhor me dar uma bênção e não uma tribulação para me encarregar. Então, nesse momento agora, abra o olho, né? Abra o olho. Abra o olho para escolher bem. Abra o olho para escolher alguém que não seja só um gatinho ou uma gatinha, mas seja alguém que ame Jesus. Porque se ele e ela for apaixonado por Jesus, ela não vai lhe dar trabalho, não. Se ela amar Jesus, se ele amar Jesus de verdade, vai ser uma bênção a união de vocês dois. Vai ser para a glória de Deus. Então você precisa crer e confiar que Jesus sabe o melhor para você. Então você que não casou, ainda tem esse ânimo. Você que já casou, aí você vai se apegar com Jesus e dizer: Jesus transforma, Jesus cuida, Jesus transforma. Às vezes, você mesmo. Porque às vezes a tribulação a gente sempre acha que é o outro, né? Mas às vezes a gente quer o atribulado. A gente é que causa a discórdia, né? Então a gente precisa aprender com a palavra de Deus, porque é projeto de Deus. Foi Deus que garantiu. É Deus que cuida, é Deus que zela. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero trazer essa palavra, porque eu estou convencido, irmãos, que os ensinamentos de Jesus sobre esse assunto é bom, traz proteção e orientação para os seus filhos, para os seus discípulos. Então eu quero discorrer com você fidelidade no casamento, versos 31 e 32, o que é que Jesus fala sobre isso. Relendo o texto, ele diz assim: também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Jesus está reproduzindo uma fala dos fariseus. Era o que estava sendo ensinado na época. Aquele que repudiar a sua mulher deve escrever uma cartazinha e entregar para ela. Ele diz: ó, estou divorciado. Aí Jesus diz assim: ó, eu porém lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, 2 versículos não são suficientes para orientar todo o pensamento de Jesus sobre esse tema. É por isso que nós precisamos olhar o que diz no capítulo 19 de Mateus. Lá Jesus aborda o tema, nos versos 3 ao 9, de forma mais intensa. Olha o que é que Jesus diz lá em Mateus. Você pode abrir, manusear sua Bíblia, é uma pregação expositiva. Mantenha sua Bíblia em Mateus aberta. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 3, 19, 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e tentando, veja o que é que Mateus diz, tentando, perguntaram. A intenção aqui dos fariseus era testar Jesus.
A intenção aqui dos fariseus era pôr Jesus à prova, porque Jesus se projetava como um grande mestre da lei, como um rabi, como um mestre, como alguém que conhecia a lei. Então eles chegam ali e propõem uma pergunta capciosa, uma pergunta que visa obter informações acerca do pensamento de Jesus sobre o tema. E aí eles perguntam e dizem: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a maldade na pergunta. Por qualquer motivo. Jesus respondeu, verso 4. Vocês não leram o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Jesus recorre aqui a Gênesis. Por isso que eu lhe digo, toda vez que Jesus, Paulo, qualquer um dos apóstolos que queriam falar sobre casamento, sobre família, ele recorria ao livro das origens. Aí ele pega e diz: os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha a resposta de Jesus. Os fariseus insistentes continuam, verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés orientou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha a pegadinha aqui para Jesus. Jesus responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo, não era a intenção de Deus, nunca foi pensamento de Deus, é porque o coração de vocês são duro. Por isso Moisés fez essa autorização, porque vocês são um bando de coração duro. Aí ele continua: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, por que surge esse tema que a gente precisa recorrer ao que o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, traz sobre o tema? Flávio Joséfo, ele era um judeu, não cristão, mas escreve a história dos hebreus. E aqui nós podemos trazer algumas informações relevantes para esse contexto. Aqui havia uma disputa grande entre duas escolas rabínicas. A escola do rabino Shammai e do rabino Hillel. Duas escolas rabínicas. Um extremamente severo na aplicação da lei e um outro mais relaxado. Gostava de interpretar a lei assim, de modo a favorecer o povo, sem dar muito trabalho no cumprimento da lei. Então eles gostavam. Que no final das contas o povo gosta disso, né? O povo gosta que a gente não aplique a Bíblia do jeito que é para ser. Não precisa isso tudo não, rapaz. Não, está rígido demais. Jesus ama a gente demais, não precisa tudo isso não. Então, Hillel era muito mais aberto a interpretações mais fáceis de serem praticadas. Agora, o rabino Shammai, ele era um que adotava a linha rigorosa lá de Deuteronômio 24:1. O que é que diz em Deuteronômio 24:1? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado ele coisa indecente nela, grave isso, coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a manda embora. O que Moisés estava dizendo em Deuteronômio 24:1? Que o camarada casou, fez uma análise na mulher lá e encontrou algo indecente. O que era isso? O texto não deixa claro. E aqui é onde os rabinos navegavam na interpretação. Hillel diz, olha, coisa indecente é coisa séria, não é qualquer coisa não. Coisa indecente é porque a mulher falhou em comunicar alguma coisa antes do casamento. Especialmente talvez se já tivesse tido contato com algum homem, algum problema, alguma contravenção que ela tenha praticado e não tenha relatado ao seu marido poderia escrever uma carta e devolvê-la para a família. Só que Hillel já pegava isso aqui e qualquer coisa era suficiente para ele. Ele transformou em coisa indecente tudo que lhe dava na telha, de modo que com base nisso, ele se utilizava até mesmo para, por exemplo, se uma mulher era relaxada na cozinha, não cuidava direito da família, não cuidava direito da casa, já era motivo para ele mandar ela embora. Eles usavam as justificativas mais banais para despedir a esposa. E aí todo mundo gostava disso, né? Porque eles estavam cumprindo a lei, não estariam cometendo pecado nenhum. Então imagine aí como a escola rabínica de Hillel era bem frequentada.
porque o povo não queria bater cabeça com o casamento. Na hora que desgostava da esposa, na hora que a esposa já não estava lhe satisfazendo como deveria, ele diz, encontrei uma coisa indecente em você, estou fazendo uma carta de divórcio e pode ir embora. Olha que coisa terrível. Mas o que acontece aqui? Por que eles fazem essa pergunta para Jesus? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque eles queriam saber de que lado Jesus estava. Eles queriam saber como era que Jesus pensava. Vem cá, esse rabino que está chegando aí, é da escola de Shammai ou da escola de Hillel? Como é ele? A doutrina dele é rígida ou é mais uma doutrina flexível? Dependendo do que como for ele, a gente segue ele ou não. Porque hoje, irmãos, infelizmente, o povo tem buscado doutores para eles mesmos. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Tem buscado ouvir aquilo que agrada o seu coração. Ninguém quer ouvir mais uma palavra que lhe confronta, que lhe diz, mude de vida, aceite Jesus, seja crente de verdade. A maioria quer ouvir, Jesus te ama, venha como você está, você não precisa mudar nada, você está no centro do coração de Deus, e não é isso que a palavra de Deus diz. Ela vai nos dizer que nós somos pecadores, que nós precisamos acertar a nossa vida, que não dá para viver de qualquer jeito, que o céu ainda tem uma porta e um caminho estreito. Então muitos irmãos que têm frequentado, ido a lugares onde tem sido pregado um evangelho aguado, um evangelho que pode tudo, eu quero lhe dizer que é tudo menos o evangelho. Então você precisa fazer um exame sincero das escrituras, porque muitos têm desviado pessoas sinceras por caminhos fáceis. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós caminhamos na contramão do mundo, que o caminho que nós seguimos é um caminho espinhoso, que o mundo nos odeia, que o mundo não gosta da gente. Sabe por que o mundo não gosta da gente? Porque nós somos diferentes, porque nós não nos parecemos, porque nós marchamos para as mansões celestiais, porque nós queremos ter uma vida digna do Senhor, que nós andamos diferente, falamos diferente, pensamos diferente, e vivemos para a glória de Deus. E aqui vem a pegadinha, aqui vem os fariseus testando Jesus. Eu vou jogar aqui mais. Tá beleza o som aí, tá? Tá? Qualquer coisa me dá um pouquinho mais de retorno aí. Estou caminhando para a rouquidão. Tá bom? Então o que acontece? Os fariseus estavam preocupados. E aí o que acontece? Melhor dizendo, Jesus oferece 3 respostas para eles. Ou melhor, ele divide a sua resposta em 3 partes. E eu quero considerar ela aqui na ordem das perguntas, como as perguntas foram feitas, como Jesus responde. Primeiro, em cada uma das colocações de Jesus, Jesus discordou dos fariseus. Na resposta de Jesus, Jesus já deixa claro, eu não estou na escola de vocês. Eu não ando com vocês. Nós não vamos nos misturar, na nossa doutrina não bate. Vocês gostam de uma coisa e a palavra do meu pai é outra. Nós não vamos nos misturar. Mas Jesus faz a primeira consideração, porque os fariseus estavam preocupados com o motivo para o divórcio. Jesus estava preocupado com a instituição do casamento. Olha a perspectiva diferente. Jesus não queria nem ouvir falar em divórcio. Jesus estava dizendo assim, olha, o que me interessa é o casamento, é aquilo que meu pai ordenou que nós fizéssemos. Divórcio não entra na nossa escola. Divórcio não entra na nossa conversa. Aí eu me lembro aqui do que diz D.A. Carson. Você vai encontrar aí no YouTube algo muito interessante. Ele narrando uma conversa que ele teve aconselhando um casal de velhinhos nos Estados Unidos. E ele está tendo uma conversa lá com Timothy Keller, com John Piper e D.A. Carson juntos. E ele dizendo o seguinte, cadê? Em algum momento vocês já pensaram em divórcio? Aí o velhinho disse, não, já pensamos em homicídio, nós já pensamos, mas divórcio jamais, né? Ou seja, o que ele estava querendo dizer, a gente já pensou às vezes em brigar mesmo feio, nós já pensamos às vezes até em ir às vias de fato, mas nunca consideramos nos divorciar porque nós entendemos o que a palavra de Deus diz. E ele fala num tom de brincadeira, para tentar demonstrar que é o último recurso do cristão, que o crente não deve pensar nisso nem de brincadeira. Eu quero dizer para você, marido e esposa, não use essa palavra nem de brincadeira dentro da sua casa, especialmente diante dos seus filhos. Porque é comum o camarada zangado, e isso fica especialmente para o homem, né? Às vezes o camarada zangado, irmão Francisco, ele diz, rapaz, se eu não te servindo mais aqui, você pode me dizer que eu pego minhas coisas e vou embora. Não tem um cabo zangado que gosta de dizer isso? Pois é, irmão, o crente não fala isso nem de brincadeira. Ele diz, não, olhe, nós vamos envelhecer juntos. Porque nós fizemos um voto diante de Deus, que seríamos juntos eternamente, irmão Sebastião.
pior coisa que pode existir na vida de um homem é separado da mulher. O irmão Sebastião aqui está dizendo que já conversou com 2 pessoas que se separaram. E ele vai dizer, rapaz, não tem coisa pior que pode existir na vida de uma pessoa do que isso, não. E de fato, irmãos, as consequências são terríveis. As consequências são terríveis. Mas o que é que diz a palavra do Senhor aqui? A pergunta foi estruturada pelos fariseus para levar Jesus a dar uma palavra de afirmação. Os fariseus não queriam saber se não podia divorciar, eles queriam saber se era um motivo, se eram vários motivos, ou se nenhum motivo, mas que divorciasse. Mesmo sem motivo, podia divorciar. Jesus começa respondendo a pergunta dizendo o seguinte, ele fez uma contra-pergunta. Ele reportou o livro do Gênesis dizendo, olha, vocês não têm lido que Deus criou o macho e fêmea, homem e mulher, Ele os criou. Ele foi feito macho e fêmea, recorrendo ao capítulo 1. E ele também diz que a instituição do casamento era uma instituição em que o homem deixaria pai e mãe, e se uniria a uma mulher e se tornaria uma só carne. Depois ele declarou e disse, olha, o casamento é exclusivo, é homem e mulher. E é permanente, se unirá a sua mulher. Não é várias mulheres, não é uma época está com uma outra época está com outra, a sua mulher. De modo que não são 2, mas apenas um. E que aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Olha a resposta de Jesus. Então, de acordo com as Escrituras, o casamento, irmãos, é uma instituição divina, em que Deus transforma permanentemente 2 pessoas em uma só. Porque essas pessoas decidiram publicamente formar uma nova família. Ô irmãos, é sério. É algo sério. É algo que deve ser feito para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, os fariseus diziam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento. Jesus chamou de concessão. Note que Jesus fala tudo isso e os fariseus já retrucam. Ei, mas então Moisés disse que a gente podia dar carta de divórcio. O que eles estavam dizendo? Sim, quem é que tem palavra mais forte? O senhor que é um rabino ou Moisés que escreveu a lei? O que eles estavam querendo dizer, disse assim, você pensa que é quem para estar falando isso? Moisés autorizou, meu amigo, a dar carta de divórcio. Veja, quando o camarada está desviado, irmão, ele começa a buscar brecha na Bíblia para pecar. Não é não? Ele não quer mais cumprir a palavra de Deus, ele começa a buscar, ele trata a Bíblia como se fosse uma espécie de constituição, um advogado querendo livrar o seu cliente do crime, né? Da condenação. Então ele anda buscando brecha aqui para tentar achar uma forma de se desviar da palavra de Deus. Mas aquele que ama a palavra de Deus faz escondê-la no coração para não pecar contra o Senhor. Esconde, visando assim, olha, eu vou guardar aqui a palavra porque eu não quero correr o risco de pecar contra o meu Senhor. E aqui, Jesus pega e responde, ele dizendo assim, olha, vocês estão enganados. De fato, Moisés autorizou carta de divórcio. Mas a intenção de Moisés não era que isso acontecesse, nunca foi a intenção de Deus. O que Moisés fez foi uma concessão e não um mandamento. O que Moisés deixou expresso na lei que poderia acontecer é por causa da dureza do coração de vocês. Não era assim desde o princípio. Olha Jesus dizendo assim, nunca foi a intenção de Deus isso. Nunca foi a intenção de Deus que houvesse divórcio dentro de uma família. Nunca foi plano de Deus isso. Mas o plano de Deus era que um homem, uma mulher e sua prole vivesse para a glória do nome dEle, servindo a Ele e amando a sua palavra. Por causa da dureza do coração humano, é que Deus permitiu essa concessão. Mas nunca foi assim desde o princípio, porque essa própria concessão contraria aquilo que Deus tinha como intenção primária. E aí, irmãos, se a gente for analisar, a maioria das coisas, irmãos, que acontece no seio da família, se a gente for fazer uma análise sincera, é porque a gente é do coração duro, é porque a gente tem dificuldade para perdoar, é porque a gente é rancoroso, porque se a gente tivesse o coração mais afável, mais mole, se a gente pegasse e lançasse aos pés de Jesus, é porque nós tratamos as ofensas que são feitas contra nós, e nós nos achamos até melhor do que o nosso Senhor, porque o Senhor recebeu ofensas que não merecia.
E nós, muitas vezes, as ofensas que nós recebemos, até nós merecemos. E o nosso grande problema, irmãos, é querer transformar pecado em porcentagem. A gente diz assim, eu estou errado, mas o meu erro aqui só é 10%. 90% é erro seu. A gente não gosta de apontar os outros, dizer que o outro está mais errado do que a gente. Mas se nós formos para a luz daquilo que a palavra de Deus nos diz, pecado é pecado. Não interessa se é 1, se é 10, se é 20, se é 30%. Está errado. E diante de Deus está errado. E o que precisa fazer? Acertar a vida com Deus, acertar a vida com o cônjuge e seguir para a glória de Deus. Vivendo ao lado do esposo, da esposa que Deus te confiou para cuidar, para amar, para se entregar por ela. De vez em quando, irmãos, nós precisamos ler o livro de Oséias. O livro de Oséias nos coloca assim, acerta a nossa visão para muita coisa. Sobre como o ser humano é duro e como nós servimos um Deus amoroso. Terceiro, os fariseus tratavam o divórcio com leviandade. Jesus o considerou tão seriamente que, com uma única exceção, chamou todo novo casamento depois do divórcio de adultério. Aqui Jesus foi extremamente rígido. E aí eu ouvi o próprio pastor Aziel Gomes, e aí eu entro nesse tema com muito cuidado. Por dois motivos. Eu não sou pastor desta igreja. Então, o que eu estou pregando aqui não é aquilo que a palavra de Deus diz. E segundo, cada caso é um caso. Nós sabemos que existem muitos casos. Inclusive que muitas mulheres estão em casa sofrendo violência doméstica. Isso às vezes não é exclusividade de mulher, às vezes tem homem também sendo violentado, porque tem umas irmãzinhas aí, meu amigo, que só a misericórdia do Cordeiro, viu? Se você é dessas, acerte sua vida com Deus. Mas, via de regra, o homem, geralmente, quem sofre muito violência psicológica, violência física, é a mulher. E aí, eu coloco isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Se você está vivendo isso, procure a sua liderança, procure o seu pastor, tenha uma conversa, tenha um diálogo. Porque, ao fazer isso, este homem ou esta mulher está completamente desviado dos caminhos do Senhor. Está cometendo um pecado. E não só cometendo um pecado, está cometendo um crime. E nós, como lideranças desta igreja, jamais acobertaríamos alguém que está cometendo um crime. Ele precisa ser levado às autoridades e pedir perdão diante de Deus e lidar com as consequências dos seus atos diante dos homens. Tá? Então, eu não quero aqui botar mais peso do que já se tem em cima disso. Aí eu digo, cada caso é um caso. É bom que você traga para a liderança lidar com isso e lhe ajudar e lhe dizendo que você não está sozinho, tá bom? Então, considere que Deus instituiu um casamento como uma união exclusiva e permanente. Jesus chega à inevitável conclusão de dizer que divorciar-se de um parceiro e casar-se com outra pessoa divorciada é assumir um relacionamento proibido, que ele chama de adúltero. Porque a ideia aqui de adultério, é algo que foi adulterado, algo que foi tirado da sua essência natural. Vamos pegar um exemplo aqui de uma gasolina. O que nós dizemos que uma gasolina que foi colocada, algo que é além de gasolina ou álcool, de acordo com a legislação brasileira, ela é um líquido adulterado. O cara colocou água, colocou leite, colocou formol, colocou qualquer outro solvente, então ele adulterou, porque do modo puro, ela só deveria conter ali gasolina, e dentro da legislação brasileira, que permite aí de 20% a 25% de álcool. Então, uma gasolina que você vai no posto, ela tem isso. É uma mistura de gasolina e álcool, só isso. Se tiver alguma coisa além disso, ela está adulterada. A ideia de Jesus aqui é dizer, se você trouxe um elemento estranho à união original, que eram os dois, marido e mulher, você está adulterando, você está transformando aquilo, tirando aquilo da sua essência original. E aqui Jesus é muito enfático em dizer que, embora a pessoa consiga essa autorização de acordo com a lei humana, diante de Deus, aos olhos de Deus, ela continua casada e, se está vivendo assim, está cometendo adultério. Abra um parênteses aqui. Irmãos, Jesus estava falando para os seus discípulos, estava considerando alguém que conhece Jesus. Irmão, é porque eu vivi algo anterior, quando eu não conhecia Jesus. Irmão, você vivia no tempo de ignorância. Você vivia num tempo em que você não tinha discernimento da verdade de Deus.
é uma outra história. Agora que você tem conhecimento da verdade de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina, orienta, dirige a sua vida, cometer isso, aí sim, você está pecando. Mas aquilo que foi cometido no tempo de ignorância, né, é aquilo que passou. Deus passou uma borracha, Deus restaurou, Deus trouxe vida nova. Você começa do tempo que você começou a corrigir a sua vida com Deus. Amém? Apenas uma exceção é feita aqui. E essa exceção está presente em Mateus 5,32, relações sexuais ilícitas, e está presente em Mateus 19,9, quando ele diz relações sexuais ilícitas. Aqui alguns comentaristas, irmãos, não são unânimes sobre essa autenticidade desse significado. Os estudiosos chegam até a questionar esse ponto. E aí, primeiro, eles apresentam essa cláusula aí, que é chamada de cláusula de permissividade ou cláusula de exceção, onde alguém poderia se divorciar se estivesse vivendo um cenário desse. O seu cônjuge contraiu uma relação sexual ilícita, ele estaria livre para se divorciar. E aí alguns estudiosos pegam e começam a estudar esse tema e dizem, isso é autêntico? De fato Jesus disse isso? De fato Mateus tem isso? Se você analisar qualquer original da Bíblia, no grego, no original, nos materiais, nos manuscritos originais da Bíblia, essa palavra aparece em Mateus. Então não há dúvida que é uma cláusula autêntica, está em todos os manuscritos de Mateus, e que são autênticos também porque foram as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E onde é que está a controvérsia aqui? É porque esse texto não está presente nos evangelhos de Lucas e de Marcos. Então alguns estudiosos chegam a dizer, será que foi isso mesmo? Mas o fato é que tanto os rabinos que da época, Hillel e Shammai, não tinham dúvidas que isso era uma palavra da verdade, que de fato eles criam desse modo. Apesar deles não crerem na extensão da aplicação disso, eles pensavam diferente acerca disso, mas eles não duvidavam da verdade. Outro ponto, alguém procurava fazer uma distinção aqui, dizendo que nesse aspecto aqui, as relações sexuais ilícitas, existem duas palavras que é utilizada para esse termo na Bíblia. A palavra grega porneia, que significa pornografia, e geralmente está associada para uma prática sexual que acontecia entre solteiros, alguém que não era casado. Geralmente, quando se tratava sobre adultério especificamente, a palavra utilizada era mocheia, e não porneia. Então alguém chega a questionar, diz, não, mas ele não estava falando sobre casados, era apenas para solteiros, e tenta dar uma aliviada aqui. Só que se você fizer um estudo sincero acerca da Escritura, você vai perceber que em alguns momentos as palavras são correspondentes, e não havia uma distinção muito clara se era para solteiro ou se para casado. Então nesse aspecto, não tem como usar essa justificativa. Pelo contrário, se aplicava para toda e qualquer situação, tanto para solteiros como para casados, ou seja, não estava limitado. E aí o que Jesus ensinou então? Como é que nós podemos trazer isso para os nossos dias? E aí eu quero usar uma paráfrase do teólogo Stonehouse, e ele vai dizer o seguinte, ele parafraseou as palavras de Jesus dizendo o seguinte, vocês ouviram a apelação dos mestres judeus sobre Deuteronômio 1 e 2, 24 e 1? Com a intenção de como substanciar uma palavra que permita ao marido se divorciar livremente e ao seu bel prazer de suas esposas, fornecendo simplesmente um documento legal de transação. Mas eu digo a vocês, tal comportamento é irresponsável. Isso fará com que ele, sua esposa e os novos parceiros tenham união que não constitui casamento, mas adultérios. Neste princípio geral, temos uma exceção. A única situação em que o divórcio e o novo casamento são possíveis sem transgredir o 7º mandamento, que é não adulterarás, é quando o casamento for quebrado por algum sério pecado sexual. Neste caso, e neste caso somente, Jesus parece ter ensinado que o divórcio seria permissivo, ou pelo menos poderia ser obtido sem que a parte inocente adquirisse o estigma de adúltero. Então o que Jesus está ensinando aqui? Que só tem uma única situação em que o divórcio é permitido. E esse divórcio é permitido, esse novo casamento é permitido, o divórcio e novo casamento, para a parte inocente, para aquele que foi prejudicado. O outro vai ter que lidar com as consequências do seu erro diante de Deus.
Então nós não podemos banalizar isso, irmãos. E eu falo com muito cuidado, e eu tenho até adotado uma regra sobre isso. Nós já tivemos a oportunidade de visitar alguns casais em crise. Pela graça, bondade de Deus, antes de falar de divórcio, eu sempre procuro falar sobre duas coisas antes: casamento e reconciliação. Porque eu quero crer que ao falar sobre os princípios de Deus para o casamento, sobre o princípio de Deus para a reconciliação, eu vou sempre com a esperança de não precisar tocar no tema divórcio. Graças a Deus, Deus nos tem dado graça em alguns aspectos, mas nós sabemos que é muito difícil essa área. E aí a gente precisa entender que o divórcio, mesmo numa situação em que houve alguém prejudicado porque foi traído, ainda a reconciliação é um caminho. Não tenha o divórcio como a primeira premissa disso. Aqui nós podemos usar o recurso de que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Não tenha o seu coração duro. Eu sei que você talvez foi penalizado, traído, machucado, mas ainda há esperança. Deus pode fazer brotar vida nova. Deus pode fazer brotar novos sentimentos. Deus pode reparar para a glória do seu nome, como nós temos visto muitos casos em que Deus tem restaurado, tem feito a glória da segunda casa ser até melhor do que a primeira, porque é assim que Deus faz. Ele restaura, Ele traz vida nova, Ele reconcilia para a glória do seu nome. Amém? Bom, nós falamos sobre a fidelidade no casamento, e eu quero ainda falar sobre a fidelidade nas palavras, e aqui eu pretendo ser muito rápido. Jesus não fala nesse texto apenas sobre divórcio, versos 31 e 32, mas no verso 33, ele também apresenta como que o cristão deve proceder com relação a juramentos. Aqui também era comum os judeus trazerem para si uma espécie de juramento. O que seria isso? Era muito comum nos nossos dias. Hoje eu acho que talvez esteja mais incomum, mas já foi muito comum alguém, para afirmar as suas palavras, ele usa as expressões. Eu me lembro ainda de um moleque, criança, vendo alguns amigos dizendo: olha, eu juro pela minha mãe, não, eu juro por Deus, pela palavra de Deus. O pessoal gostava de dizer: palavra de Deus, eu juro, eu me comprometo com isso. Ou seja, ele estava recorrendo a um recurso além da sua palavra para confirmar aquilo que ele estava dizendo. E aqui Jesus está dizendo no verso 33, né, Mateus 33, que diz assim, ó, deixa eu ler aqui o texto, aqui na King James, na versão King James vai dizer assim: igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá o Senhor os teus juramentos. Aí Jesus complementa no 24, eu porém vos digo, não jureis de modo nenhum. O que os fariseus estavam ensinando aqui? Eles estavam ensinando, se utilizando de uma frase que não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento e nenhum lugar do Antigo Testamento. É aquelas famosos versículos que não existem na Bíblia e que todo mundo cita, não é? Por exemplo, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Muita gente cita isso como um versículo bíblico. Não tem na Bíblia em lugar nenhum, né? Mas assim, de tanto ser repetido, o pessoal acaba adquirindo como se estivesse na Bíblia, mas não tem em lugar nenhum. Então aqui os fariseus estavam dizendo assim: olha, não jurarás falso, mas cumprirás o que tu prometeu em nome de Deus. Seria mais ou menos isso. Se você recorrer ao Antigo Testamento, não tem essa orientação em lugar nenhum. Pelo contrário, você vai ver Moisés muitas vezes lembrando o povo que não deveria tomar o nome de Deus em vão, que não deveria citar. Ele cita isso em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, várias passagens dizendo: olha, não tome o nome de Deus em vão. Esses textos, eles proibiam claramente o juramento falso e o perjúrio. O que seria o perjúrio? Você dizer que é verdade aquilo que é mentira, né? No direito aí, o Lucas, que até iniciou o curso de direito aí, o Lucas Neves, sabe que perjurar é você dizer que você está sobre juramento, né? Geralmente isso é muito comum nos Estados Unidos, que eles têm uma cultura cristã. Então a testemunha vai fazer um testemunho em um tribunal, ele geralmente põe a mão em cima da Bíblia, embora a maioria já nem creia mais na Bíblia, mas ele jura, e lá no caso é crime. Se ele mentir sob juramento, ele pode sair dali preso, né? Então isso seria cometer perjúrio, mentir sobre juramento. E aqui nós temos
os fariseus dando uma outra interpretação. Eles estavam dizendo que o problema não era jurar falsamente, o problema era se fizesse isso em nome de Deus. Você vê como, às vezes, os camaradas fazem algumas concessões que são incríveis. Eles dizem, olha, o problema não é você jurar e mentir. O problema é se você usar o nome de Deus, aí você vai ter que cumprir. E aí Jesus acaba sendo mais enfático. Ele diz assim, olha, não jure de jeito nenhum. E aí ele recorre, inclusive, a Mateus 23:16, que diz assim, ai de vós, guias de cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus cegos e tolos, qual é o mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, quem é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado no trono. Então, esses ensinamentos aqui, é que Jesus estava dizendo e contrapondo, dizendo assim, olha, eu lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, a cidade do grande rei, não faça juramento. O argumento de Jesus aqui era dizendo assim, não interessa a fórmula que você usa para jurar, não interessa se usa o nome de Deus ou não, porque tudo pertence a Deus. Um voto, ele acaba sendo obrigatório, independente da fórmula usada. A implicação de Jesus aqui era o seguinte, que nós devemos cumprir as nossas promessas e sermos pessoas de palavra. O que Jesus estava abolindo aqui é dizendo assim, olha, um crente não deveria andar jurando. Sabe por quê? Porque a sua palavra deveria ser sim, sim, não, não. O que passar disso, não vem de Deus, não. E Jesus dá um nome, que às vezes a gente fica com medo de dizer, né? Olha, isso não é de Deus, não. Não é de Deus, como Jesus diz que a fonte é o próprio diabo, o pai da mentira, que provém do maligno. Nós não deveríamos jurar, não assumir, porque quando nós juramos, nós estamos assumindo a nossa confissão de desonestidade. Nossa palavra não é suficiente. Porque estou dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo não vale de crédito nenhum, não. Então eu tenho que jurar por alguma coisa maior do que eu, né? Para que a minha palavra tenha valor. E Jesus estava combatendo isso, dizendo assim, ó, não é assim. Nós não podemos agir desse modo. Nós somos crentes. E como crentes nós precisamos ter a palavra fiel. Como crentes nós precisamos ter bom testemunho. Nós não precisamos recorrer a mecanismos exteriores. Mas a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer. Olhe, nós temos incorrido em sério risco. Sabe por quê? Porque, às vezes, irmãos, nós queremos atribuir pecado apenas a algo que é grande, sério e escandaloso. E muitas vezes nós nos esquecemos que o que destrói a vida cristã são as pequenas raposinhas, são as pequenas pedrinhas, são os pequenos pecadinhos de estimação. Quando o autor bíblico fala em Cantares, dizendo assim, matem, né, as raposas e as raposinhas. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que instrução ele estava querendo dar? É alguém que encontrou um casal de raposinha e disse, oh, mas são tão bonitinhos. Olha, mas parece um gatinho de lindo. Eu vou levar para criar. E o autor bíblico está dizendo assim, olha, mate logo, porque ela vai crescer. E quando crescer, vai comer suas galinhas, vai destruir suas vinhas, ela vai perder essa belezinha. E às vezes nós nos apegamos a esses pequenos deslizes, de uma mentirinha aqui. Às vezes, irmãos, eu fico com vergonha de, às vezes, você não ter necessidade nenhuma de mentir. E o camarada adiciona algo sem necessidade. Para quê? Só para pecar mesmo. Às vezes entrou tanto no seu subconsciente, que você aumenta a história, disse o que não disse. E isso é muito comum. Às vezes você presenciou uma situação, aí o camarada vai contar, e diz, aí lá eu disse, meu amigo, mas eu disse. Você tinha que ter lá. E a gente fica olhando assim, mas não tem nem vergonha
Não disse nada disso, mas disse, e que era valente, e que comigo é assim. Você olha assim, rapaz, mas não tem nem vergonha de estar aumentando tanto. E às vezes a pessoa diz, irmão, sem se perceber. É por isso que nós precisamos vigiar as nossas palavras. É por isso que nós precisamos sondar os nossos corações. É por isso que nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz, que o crente tem que ter palavra de sim, sim e não, não. Outra coisa que tem sido comum é o crente se comprometer com uma coisa que ele tem convicção que não tem condição de fazer. É que nem aquelas histórias que a gente marca, né? Um amigo que a gente não vê de muito tempo. E aí a gente diz, existe até um ditado aí que diz o seguinte: se o camarada disser que vai, tem 50% de chance dele não ir. Se ele disser assim, rapaz, eu vou ver, com certeza ele não vai. Né? Você encontra um amigo de longa data, ele diz assim, rapaz, bora marcar aí, vamos sim, rapaz, a gente precisa se encontrar, é verdade. Rapaz, bora marcar, uma hora a gente vê aí. Meu amigo desse vê aí, é nunca. Né? Então a gente precisa ser sincero, dizer, irmão, a minha vida não está permitindo isso. Ou se disser, olha, eu vou estar lá, eu vou me esforçar para cumprir esse meu compromisso. Se eu disse que vou participar, eu vou participar mesmo. Se eu disser que você pode confiar em mim, confie. E às vezes, irmãos, vai acontecer imprevisto. É para isso que Deus lhe deu um celular. É para você comunicar. Diz, irmão, houve um imprevisto. Eu não pude ir. Você tem que prestar satisfação. Isso. E às vezes ainda aproveita, ainda não cumpre a palavra, ainda aproveita para mentir, né, irmão Francisco? Né? Mas assim, a gente precisa ser sincero, irmão, porque nós somos testemunhas de Deus. Nós somos representantes de Deus. E outro aspecto, irmãos, é inclusive nos seus pagamentos. Irmãos, todo mundo corre o risco de uma situação que ele não estava prevendo. Né? A gente que luta a cada dia, chegou a data e não deu. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai lá com sinceridade para a pessoa e diz, olha, meu amigo, deixa eu ser sincero com você. Eu lhe prometi que ia pagar, mas não arranjei, não. Eu não arranjei. Não é se esconder, não é correr, não é pegar nome de veaco. O crente não pode ter esse nome, irmão. O crente precisa ser luz. O crente precisa ter bom testemunho. Porque às vezes, irmãos, uma situação dessa impede que alguém venha conhecer Jesus. Que a primeira coisa que ele pensa, diz, rapaz, se for para ser crente como nem fulano, veaco que só ele. Pegou aqui, não paga de jeito nenhum, não dá satisfação, não diz nada. Ô, irmão, isso é terrível para o evangelho. Nós somos testemunhas, é por isso que nós somos orientados a ter uma palavra sim, sim. Não, não. O que passa disso provém do maligno. Nós somos crentes, irmãos. E como crentes na pessoa bendita de Jesus, nós precisamos ter um testemunho que agrade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa palavra tem um endereço certo. É fidelidade no casamento, honestidade nas palavras. É aquilo que Jesus estava ensinando em Mateus 31 ao 37. Louvado seja o nome do Senhor.